Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos chegando aí com mais uma videoaula de geografia, beleza? Seguinte, nossa aula de hoje ela vai falar um pouquinho da questão da regionalização socioeconômica mundial e das desigualdades no mundo, tá? A gente vai começar trabalhando as questões de regionalização do mundo, tá? Mas não uma regionalização por aspectos físicos, naturais, mas sim uma regionalização que tem a ver com a questão socioeconômica, que tem a ver com a questão da diferenciação de classe, diferenciação, tá, de poderio econômico, de hegemonia das potências mundiais, tá? Então vamos começar. A primeira regionalização que a gente pode trabalhar aí é a regionalização dos três mundos, tá? Essa regionalização ela ficou bastante conhecida, tá? Durante o século XX, tá? Principalmente ali no período da Guerra Fria. Por quê? Essa regionalização levava em conta o mundo bipolar, tá? Levava em conta então o modo de produção capitalista e o modelo, né, e o modo de produção socialista. Então a gente tinha, sendo o primeiro mundo, os países ricos desenvolvidos, a gente tem como segundo mundo os países socialistas, tá? E a gente tem como terceiro mundo os países pobres, os países que a gente chama hoje de subdesenvolvidos, tá? Então a gente tem esses três mundos. Então, por exemplo, hoje, se a gente for pegar o Brasil, a gente ouve muito isso no dia a dia, né? Ah, o Brasil é um país de terceiro mundo. Será que a gente ainda pode utilizar essa divisão? A gente pode utilizar essa nomenclatura? Não podemos, tá? Então, é um nome inválido. Por quê? Porque para o Brasil, no caso, ser um país de terceiro mundo, a gente teria que ter países, né, no mundo que fossem de segundo mundo. E no caso, hoje a gente ainda não tem mais, tá? Que no caso, o segundo mundo, tá? Na época da Guerra Fria era a União Soviética, tá? E todos os outros países e territórios que seguiam, tá? O modelo proposto é um modelo soviético, um modelo econômico da União Soviética, que era o socialismo, tá? Então a gente tinha, na época do mundo bipolar, quando surge essa regionalização, a gente tinha o primeiro mundo comandado pelos Estados Unidos, né, o modelo capitalista desenvolvido. Então, os Estados Unidos era o principal país do primeiro mundo. A gente tinha o segundo mundo com os países socialistas, e o principal país socialista na época era a União Soviética, percebam, um mundo bipolar. E a gente tinha daí o terceiro mundo com vários e vários países, principalmente países capitalistas subdesenvolvidos, beleza? E quando a gente tem o fim da União Soviética, a gente tem também a queda, né? Essa divisão caindo em desuso. Beleza, gente? Continuando. Então, aqui a gente tem um mapa do primeiro, segundo e do terceiro mundo. Então, percebam, a gente tem alguns países de primeiro mundo, temos vários países de segundo mundo, principalmente ali, né, no leste europeu, na Ásia, e a gente tem os países de terceiro mundo também, beleza? Uma outra regionalização socioeconômica, a gente tem países do norte e países do sul. Essa regionalização ela surgiu no fim da Guerra Fria, tá? E ela dividia o mundo como países do norte sendo os desenvolvidos, países do sul os subdesenvolvidos. Percebam, essa divisão ela não é geográfica no sentido de aspectos naturais ou de localização, tá? Ela é uma divisão socioeconômica. Então, mesmo a gente chamando de países do norte e países do sul, essa divisão ela não coincide com o paralelo equatorial, não coincide com a linha do Equador, né? Porque a gente sabe que geograficamente a linha que divide países do norte e países do sul, geograficamente, é a linha do Equador, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Mas aqui não é uma divisão geográfica, aqui é uma divisão socioeconômica. Então a gente tem os países do norte como desenvolvidos e os países do sul como subdesenvolvidos. Não respeita a linha? Não respeita a linha do Equador. Percebam, olha a Austrália, olha a Nova Zelândia, né? Lá embaixo. Então são países que estão no hemisfério sul, mas fazem parte do mundo do norte, do mundo dos desenvolvidos. E assim a gente tem a divisão, beleza? Então aqui depois a gente tem uma outra divisão que são os países desenvolvidos
e os países em desenvolvimento. Como país em desenvolvimento, a gente também chama esses países, né, de países emergentes, tá? São países que vêm tendo uma boa taxa de crescimento nos últimos anos, tá? A gente tem, inclusive, alguns exemplos de países emergentes que são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, certo? Continuando, aqui a gente tem os principais países emergentes do mundo, tá? Alguns. Então, esses países emergentes, eles nada mais são do que os países que saíram de um período de estagnação, tá? Saíram de um momento de estagnação econômica e vem tendo um bom desenvolvimento econômico nos últimos anos. Lembrando que esses países, alguns, né, eles vêm sendo assolados pelas crises, pelas recorrentes crises que vêm acontecendo no capitalismo mundial. Aí a gente tem a questão da própria crise de 2008, a gente tem a questão, né, das crises políticas internas desses países, e a gente tem agora, por último, o próprio coronavírus, que, né, faz com que a gente tenha uma queda na produção mundial e no consumo também, beleza? Aqui a gente continua falando sobre alguns índices, tá? Que vão fazer com que esses países, que a gente entenda que esses países eles são emergentes ou desenvolvidos. Então a gente tem alguns índices que vão fazer a gente entender em que patamar aquele país está. O primeiro índice que a gente estuda, né, um dos mais importantes, mais utilizados, é o índice de desenvolvimento humano, também chamado de IDH. Esse índice, gente, ele vai levar em conta três coisas. Ele vai levar em conta a renda per capita, né, a renda por pessoa, vai levar em conta a qualidade da saúde da população e também o nível de escolaridade, certo? Então, a partir da análise desses três pontos, a gente cria um índice, né, o índice de desenvolvimento humano, que é um índice que vai de 0 até 1, partindo do IDH baixo, médio, alto e muito alto, sendo o muito alto bem próximo a 1 e o baixo mais próximo a 0. Então, nesse caso, quanto maior o número, quanto mais próximo a 1, né, no caso 0,8, 0,7, quanto mais próximo a 1, melhor a qualidade de vida dessa população, melhor o índice de desenvolvimento humano. Beleza? Um outro índice que a gente tem é o índice de Gini, ou também chamado de coeficiente de Gini, que ele vai trabalhar a questão de distribuição de riqueza. Tá? Como é que vai funcionar essa questão de distribuição de riqueza? Ele vai fazer um índice, tá? Que também vai de 0 a 1, como o IDH, mas agora ele está querendo medir a desigualdade da população. Então, quanto mais desigual for aquele local, mais próximo a 1, certo? Então, quanto menos desigual, mais próximo a 0. Então, percebam, aqui a gente tem, de novo, um índice que vai de 0 a 1, mas agora, quanto menor, melhor. Então, o coeficiente de Gini, ele vai levar em conta essa desigualdade social, e quanto menos desigualdade, ou seja, quanto mais igualitário for o país, mais próximo de 0 vai ficar esse índice. Beleza, gente? Um outro índice que a gente tem é o PIB, tá? Também chamado de Produto Interno Bruto, e ele nada mais é do que tudo que é consumido ou produzido num país ou num local durante um período de tempo, de um determinado tempo. Geralmente, o PIB ele é contado anualmente, tá? Então, a gente tem PIB de 2019, PIB de 2020. Então, é a soma de tudo que é produzido e consumido, certo? Sempre o PIB ele é medido, ele é contabilizado em dólares, tá? Para a gente ter uma média do PIB dos países, certo? Continuando, a gente tem a paridade do poder de compra, muito importante também, porque a paridade do poder de compra, gente, ela vai mostrar qual é o poder de compra daquela população. Então, ela não vai fazer uma conta em dólar no geral. Ela vai fazer essa conta em dólar, mas ela vai converter para ver quanto, né, cada população ou cada indivíduo de cada país consegue comprar internamente
com aquela quantidade de dólares, né, de dólar convertido para a moeda interna, para a moeda nacional. Então, a paridade do poder de compra vai mostrar qual é realmente o poder de compra de cada população, de cada indivíduo. Nesse caso, geralmente é utilizado o salário mínimo para fazer essa conta. Tá bom, gente? Continuando, aqui a gente tem algumas características dos países emergentes, que são os países que fazem parte do BRICS, tá? Então a gente tem, por exemplo, IDH entre os níveis médio e alto, a gente tem um padrão de vida, né, da população baixo e médio, entre baixo e médio, a gente tem uma renda per capita entre 5 e 8 mil dólares, um setor industrial em constante desenvolvimento ou com níveis bons de desenvolvimento nos últimos anos, tá? A gente tem a construção de muitas estruturas, tá? Como portos, rodovias, aeroportos, então isso vem acontecendo nesses países. A gente tem também a atração do mercado externo, tá? Do capital externo, principalmente, né, com a entrada de multinacionais. A gente tem crescimento na geração de empregos, a gente tem mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população. Isso quer dizer que diminui pobreza, aumento da classe média, menor número de analfabetos, né? Aumentando o nível de escolaridade, aumentando a qualidade da saúde. A gente tem também um processo de êxodo rural muito elevado, muito rápido. Tá? É o que aconteceu, por exemplo, com o Brasil durante principalmente a segunda metade do século XX, né? Eu já mostrei para vocês aquele gráfico que vai de 1920 a 2020, que tem a total mudança, né, do local de moradia da população brasileira. A gente tinha lá 10% da população em 1920 da população brasileira em área urbana, e a gente tem, né, agora para 2020, uma projeção de que 90% das pessoas vão, né, estejam em área urbana, o que é uma coisa, um êxodo rural muito rápido, né? Continuando, a gente tem também a questão, falando, né, um pouco dessa questão das características, né, dos países emergentes, mas é importante a gente lembrar também que esses países eles estão criando mecanismos, tá? Como o BRICS, por exemplo, né, que faz com que a gente tenha, por exemplo, o arranjo de contingente de reserva, que é um fundo internacional entre os países do BRICS para angariar recursos para eles se financiarem, para eles não ficarem à mercê do FMI, do Banco Mundial. Então, esses países eles são bem importantes para o desenvolvimento econômico deles mesmos. É importante eles estarem num grupo, certo? Então, e economistas ao mundo afora já vêm chamando, né, de E7, que são os 7 principais países emergentes, né? É uma alusão ao próprio G7, né, que são as 7 principais economias do mundo, certo? Aqui tem a logomarca, né, do Fórum dos Países Emergentes, mas esses países eles vêm crescendo, claro, agora, né, com esses problemas que eu já citei, com um crescimento um pouco desacelerado, mas eles vêm ainda com bons níveis de crescimento, né, nos últimos anos. Se a gente for pegar ali os últimos 20 anos para analisar, certo? Tornando-se países bem importantes para uma economia mundial. Beleza, gente? Aqui eu mostrei, a gente falou um pouquinho, então, das questões de divisão do mundo e também algumas características dos países em desenvolvimento. É importante a gente lembrar também que o mundo ele é muito desigual, certo? E é importante a gente lembrar que o próprio Brasil, mesmo tendo um IDH considerado alto, ele tem uma grande desigualdade social. Tá? Por isso que é importante a gente levar em conta, além desses índices que eu mostrei para vocês, o próprio IDHM, tá? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que vai fazer com que a gente entenda que existem várias diferenças socioeconômicas nos diferentes locais do mundo, e vão fazer com que a gente entenda, várias diferenças nos vários locais do Brasil.
vão fazer com que a gente entenda que cada local tem que ser analisado de forma singular. Não dá para a gente pegar o Brasil como um todo e colocar num balaio só e analisar todo mundo junto, que a gente vai ter uma grande diversidade, uma grande desigualdade. Então é muito importante a gente pensar em cada local de forma singular. Beleza, gente? A aula de hoje fica por aí, tá? Por aqui, e espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho aí nos vídeos, nas próximas videoaulas, que daqui a pouco chega mais. Beleza? Valeu, um beijo.